E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com mais um estudo bíblico de Daniel. Hoje a gente vai falar sobre Daniel 12. A gente vai encerrar essa série e vai falar sobre algumas coisas que começam a aparecer aqui em Daniel, como grande tribulação, arrebatamento, né? Os fim dos tempos, né? Como que vai ser a ordem de eventos. Algumas coisas nesse sentido a gente vai encontrar em Daniel 12. Então, se você gosta desse tipo de estudo bíblico, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos lá. Ok, vamos começar com a leitura aqui. Então, lembrando que Daniel 12 é uma continuação de Daniel 11. O que estava acontecendo em Daniel 11? A gente tinha aqui a figura do anticristo, né? Uma figura do rei do norte, a figura do rei do norte, que muitos interpretam como anticristo, né? Ele estava chegando e falava, vai chegar o fim dele em um certo momento. Quando ele tiver para atacar ali Israel, se colocou entre o Monte Santo e o glorioso mar. Quando estiver lá, chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Então vamos dar uma olhada como que vai ser o fim dessa figura. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Então a gente tem aqui esse prenúncio do que é chamado de grande tribulação. Tá? A gente já viu em Mateus 24, chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Preste atenção, daí ele sai correndo, fujam, serão dias terríveis para as grávidas, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Então tem gente que eu já falei isso lá no primeiro episódio aqui do canal, lá nos primeiros episódios, né? Primeiro, segundo episódio era sobre Mateus 24, sobre a ordem dos eventos do fim dos tempos. Se não viu, volta lá para dar uma olhada depois, tá? Mas aqui a gente vê Jesus falando, vai ter uma angústia muito grande em um certo momento. Quando vocês verem o que está profetizado lá em Daniel, da grande profanação. E a gente viu no 11 ali essa profanação, e no 12 é que ele começa a falar, então é o fim. Vai ter essa grande tribulação, essa grande angústia, uma grande série de eventos que são problemáticos. Uma grande calamidade ele coloca aqui. Então a gente está no primeiro versículo ainda. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Então vai ser o pior momento da história da humanidade, vai ser esse momento aqui. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Aqui a gente já começa a ter uma divergência, porque tem gente que interpreta que isso aqui está falando do arrebatamento. Tá? Então ele fala assim, nesse tempo, todos que tiverem seu nome escrito no livro serão salvos. E aí tem gente que já interpreta que vai ter um arrebatamento, então na hora que começar a surgir essa grande tribulação. Tá? E essa é a linha do pessoal que é pré-tribulacionista. Eles acreditam que vai ter um arrebatamento antes de começar a tribulação. A igreja some, né? E aí Deus começa a julgar a terra. No 2, muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra. Tá. Então, calma aí, vamos dar uma olhada o que a Bíblia fala sobre essa questão de arrebatamento. Tá? Meu foco não é o arrebatamento em si, a gente pode fazer um vídeo exclusivo sobre arrebatamento depois. Tá? Qual que é a ordem dos eventos que a Bíblia apresenta, mas eu vou dar uma passada rápida para a gente não ter confusão aqui. Tá? Ele está falando aqui que nesse tempo, então nessa época, desses eventos que eu estou descrevendo, né, vai acontecer isso. Mas ele não afirmou exatamente que é nessa ordem. Tá? Existem outros textos da Bíblia que afirmam a ordem dos eventos. 1 Tessalonicenses 4,15, por exemplo, diz: Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, peraí, quem estiver vivo não vai subir, não vai ser arrebatado antes dos mortos. Tá? Então, os mortos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Então vai ter uma ressurreição dos mortos primeiro, antes desse arrebatamento. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então ele está falando assim, primeiro os mortos vão ser ressuscitados e depois, quem estiver vivo vai ser arrebatado. Tá? Essa é a ordem dos eventos. Primeiro os mortos
depois os vivos. 1 Coríntios 15, 52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. A última trombeta já é no final da tribulação. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. Então ele está colocando de novo essa mesma ordem, né? Vai ter uma última trombeta, né? Se você olhar Apocalipse, a última trombeta é o fim de tudo. Já é a chegada de Jesus. Então já teve todas as taças da ira, já teve todas as trombetas, né? A última trombeta é quando Jesus chega, é a volta de Jesus nos finalmente ali. E aí, com essa trombeta, os mortos vão ressuscitar. Se vem Apocalipse, vai ser a mesma sequência. Primeiro os mortos, né? E aí depois vem Jesus. Né? Na última trombeta, os mortos ressuscitam e aí Jesus vem. Né? E aí os que tivermos vivos também seremos transformados. Então, na minha visão, pelo que eu entendo desses textos, o arrebatamento é o último evento no final dos tempos, tá? Embora Daniel deixe essa brecha aqui, né, de nesse tempo, porém, todos o seu povo que tiverem nome escrito serão salvos. Então, essa, ao meu ver, é a principal brecha que deixa essa interpretação de que pode ser algo antes. Mas lendo os outros textos, a gente entende que esse texto de Daniel 12, ele está falando, ó, nessa época, nesse tempo. Ele não está dando uma ordem de eventos, ele está só falando que vai ser nessa época aí que vai acontecer o arrebatamento. Muitos dos que são mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente com o esplendor do céu. Então ele fala lá, né, que a gente leu que os corpos serão transformados. Aqui ele fala de sábios brilhando intensamente e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Então fala do novo corpo aqui, de a gente ser transformado na eternidade. 4. Mas você, Daniel, mantém essa profecia em segredo. Sele o livro até o fim do tempo, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Tá, então, sele o livro. O que significa selar o livro? Selar o livro significa que é um livro valioso, tá? É algo que você tem que preservar, preserva isso aí, guarda com cuidado, né? Mantém ele fechado. É algo para o futuro. Significa também que é algo completo, né? Já tem todas as informações aí, vai até o fim dos tempos. É completo, mas ainda é obscuro para Daniel. Daniel não vai compreender completamente, mas a revelação vai vir no fim. E a gente vai ver isso na leitura do texto. Para quando que esse livro vai ficar selado? Até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Essa é uma descrição dos nossos tempos. Tá, hoje você consegue correr de um lado para o outro do mundo, pega um avião, você vai para lá e para cá, está de carro, você vai rapidamente de um lugar para o outro. É uma descrição que se encaixaria muito bem. E o conhecimento tem aumentado exponencialmente. Tá, hoje até com inteligência artificial, o conhecimento tem aumentado absurdamente. Né? Você consegue buscar na internet qualquer coisa, coloca lá qual a relação de Daniel 12 com Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, né? E vai aparecer coisas, e vai fazer as relações para você, você vai começar a achar informações. É super interessante. Eu não fiz isso ainda, mas depois de eu terminar esse estudo aqui, eu vou fazer para ver o que aparece ali, tá? Mas o conhecimento tem aumentado absurdamente. Então pode ser que a gente já esteja no tempo do fim. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros em pé, em margens opostas do rio. Então ele estava falando 2 outros o quê? Porque ele estava lá conversando com um anjo em Daniel 11. Né? Todo esse trecho aí que a gente está lendo, Daniel está conversando, desde Daniel 10, né? Daniel está conversando com um anjo, né? E aí ele fala, eu vi 2 outros anjos em pé, em margens opostas do rio. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que agora estava sobre o rio. Tá? Então tinha um homem de linho que estava sobre o rio agora. Às vezes a gente interpreta essa figura como anjo, como Jesus, porque tem várias menções ali, eu já comentei sobre isso antes. Quanto tempo passará até que terminem esses acontecimentos espantosos? Então os anjos perguntaram para o homem vestido de linho. Então o homem vestido de linho sabia mais do que os anjos. Quanto tempo se passará até que terminem esses acontecimentos espantosos? Ele estava descrevendo, vai acontecer a maior desgraça da humanidade. E quanto tempo vai passar a partir do que a gente estava vendo aí na linha do tempo? Então a última coisa que eles viram era o surgimento desse anticristo, né? O surgimento dessa figura do anticristo. O homem vestido de linho que estava sobre o rio levantou as 2 mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene, aquele que vive para sempre, e disse, passará um tempo, tempos e meio tempo. Tá? Então 1, 2 e meio.
3 anos e meio. Tá? Essa é a interpretação mais comum. Quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Tá? Então, o povo santo vai ser quebrado. Se a gente olhar Apocalipse 13, 5, está falando da besta, do anticristo. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio, que é o que está lá em Daniel. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Tá? Então vai chegar um momento em que o anticristo, infelizmente, para quem estiver aqui na Terra, ele vai vencer todas as nações. Ele vai vencer os santos. Tá? E vai matar os santos, vai matar a igreja, vai matar os cristãos. E é o que está aqui em Daniel 12:7. Quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Aí Daniel comenta: ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado. Por isso perguntei: meu senhor, como essas coisas terminarão? Ele respondeu: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Tá? Então lembra que ele falou, ó, quando que é o tempo do fim? É quando estiverem correndo de um lado para o outro, cadê aqui, ó? Quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento estiver aumentando. Tá? Esse é o tempo do fim. E esse livro vai ficar selado, né? Ninguém vai entender o conteúdo dele até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Então, muitas pessoas vão passar por essas provações da grande tribulação. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá. Então, os perversos não vão entender o livro de Daniel e não vão entender o significado dessas profecias. Somente os sábios compreenderão seu significado. Então, olha que interessante isso. No tempo do fim, quando estiverem correndo de um lado para o outro, quando o conhecimento estiver se multiplicando muito rapidamente, os sábios compreenderão o significado dessas profecias. E pode ser que nós estejamos entre esses sábios. Obviamente, não cabe a nós decidir quando é o momento, não cabe ao homem escolher a hora do tempo do fim. Mas se for o momento, e a gente está se dedicando, se debruçando sobre esse livro, né, o que está escrito ali, muitos se debruçarão sobre esse livro, se dedicarão a entendê-lo, né, mas não vão entender até o tempo do fim. Então pode ser que eu e você estejamos fazendo parte desse povo do tempo do fim, que vai compreender o livro de Daniel. Aí no 11, a partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1290 dias. Esse número aqui tem lugar que é 1260, tem lugar que é 1290, tem um intervalo de 30 dias aí de diferença entre uma profecia e outra. Tá? Então é 3 anos e meio, mas tem esses 30 dias aí que tá meio obscuro. Por que tem um mês? Um mês, será que vai anunciar alguma coisa, depois de um mês começa a cumprir? Né? Não sabemos. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber sua herança. Tá? Então Deus falou, ó, Daniel, isso aí não é para você. Isso aí é para quem estiver no tempo do fim. No tempo do fim, os sábios vão compreender. E que a gente possa pedir para Deus essa sabedoria para compreender o que ele está falando. Que a gente consiga discernir e alertar as pessoas para o que está vindo. Porque eu tenho certeza que a gente está chegando muito perto desse tempo do fim. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu vou fazer uma oração aqui. Né? Não é um misticismo de você falar assim, se eu fizer a oração, tá tudo certo. A questão é você entregar a sua vida nas mãos de Jesus. E que você possa fazer essa oração comigo. Seja você cristão ou não, a gente sempre deve estar entregando a nossa vida para Jesus. Entregando o comando, deixar Ele dirigir, deixar Ele ser o Senhor, Ele mandar. Eu vou fazer oração. Repita comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Me cobre com o sangue do Cordeiro. Deus, eu quero estar com o Senhor no tempo do fim. Pai, me guia nos teus caminhos. Que teu Espírito Santo fale ao meu coração e seja o meu guia, o meu líder. Me orienta em tudo, Pai. E eu te peço, me dá sabedoria
Que o Senhor dê sabedoria para ser um desses sábios que compreende o que o Senhor tem para dizer, Pai. Fica com a gente e nos abençoa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração de coração e entendeu o que você falou, você está confessando publicamente, confessando diante das potestades espirituais que você entregou a sua vida para Jesus. Então comece a viver de acordo a partir de agora. A salvação é um caminho, é uma jornada. Os primeiros cristãos eram chamados de os do caminho, porque eles estavam numa jornada, caminhando para estar com Deus até o final. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus também falou, eu sou a porta. A gente entra nesse caminho pela porta e continua caminhando até o fim, tá certo? Então não é porque você fez uma oração que tá tudo resolvido. A partir de agora, você tem que viver de acordo, tá? Então busque uma igreja. Tem muita gente que eu sei que acompanha aqui o canal, que é o grupo que, não preciso da igreja. Mas se olhar 1 João 1:7, o que ele fala? Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se você está na luz, tem que ter comunhão com os que estão na luz, tá? Não tem motivo para você andar afastado dos outros. Procure ter comunhão com outros cristãos. Cristãos verdadeiros. Eu fui numa igreja, é gente ruim, era gente enganosa, gente querendo roubar dinheiro. Então não vá naquela igreja, mas procure outra. Procure um grupo de irmãos, faça uma reunião de estudo bíblico na sua casa, mas não fique sozinho, tá certo? É isso aí, pessoal. A gente encerra por aqui o estudo do livro de Daniel. Eu gostei muito de fazer esse estudo e a partir de agora eu vou fazer alguns outros testes de formato, né? Lendo notícias, lendo coisas e tentando reinterpretar o que a gente já viu aqui até agora, tá bom? Se tiver sugestões de conteúdo aqui pro canal, pode sempre deixar aí nos comentários. Eu vou tentar ler tudo que aparecer, tá bom, pessoal? Um abração e até a próxima, se Deus quiser.